Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para juntinhos podemos estudar um texto do irmão Nicholas Eller. Nicholas Cabral Eller é pastor da primeira igreja batista do Alto da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. Ele fez bacharelado em teologia e, lógico, né? Mora lá. O texto que ele escreveu chama-se Impossível. E é importante que vocês saibam que esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia. Tem uma meditação para cada dia do ano. E quando a gente lê o Manancial, ou individualmente, ou em família, isso vai inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual, promovendo o quê? Nosso crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Não fui eu quem escreveu o texto, vocês sabem, foi o irmão Nicholas Eller. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa entender que só Deus mesmo pode estar conosco, nos orientando, nos amparando nos dias que a gente tem desafios que parecem realmente impossíveis. Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui falando contigo através de Jesus Cristo. Ó Senhor, que nós possamos compreender e nos lembrarmos sempre que o Senhor está conosco e pode vencer o impossível. Tu és um Deus que vence todas as coisas, que nós possamos nos lembrar disso. Obrigada, Jesus, em teu nome oramos e pedimos perdão. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá para a nossa leitura. Ela está em Números 13, 25. E diz assim, ó. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. E quem foi, né? Na verdade, foi a missão, né? Que Moisés mandou lá para Canaã. Que ele enviou um homem de cada tribo para reconhecer a terra. E então, ao cabo de 40 dias, eles retornaram da exploração da terra. E vamos ler também 14:9, que diz: Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois o devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Bom, nosso texto chama-se Impossível. Quem escreveu foi o irmão Nicholas Eller. E ele escolheu o versículo 9, que diz assim: Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo dele. Então, a diferença tá que a tradução do pastor Nicholas Eller aqui é a da Nova Tradução Internacional e a minha é a da Bíblia King James. Bom, então, a gente sabe que os espias de Israel foram lá, né, para verificar a terra prometida, porque o Senhor tinha prometido que eles iam chegar lá e eles passaram 40 anos no deserto e agora estavam na iminência de entrar. Então, mandou lá o pessoal para dar uma espiada e trazer um relatório como que era aquela terra. E aí, o que aconteceu? Eles foram e a maioria deles deu o quê? Um relatório negativo, que em vez de falar das coisas boas que o Senhor tinha prometido, né, que era uma terra que manava leite e mel, eles trouxeram só as dificuldades que eles teriam para conquistar aquela terra. Esqueceram que o Senhor não tinha falado para eles sobre os gigantes e todas as dificuldades, porque essa parte era com Deus, não era com os homens. Mas eles não, foram lá, olharam e a maioria deles trouxeram um relatório negativo. Mas o Josué e o Caleb, esses irmãos, o que eles fizeram? Eles olharam para Canaã com os olhos de Deus, eles tinham a visão do Senhor. E eles acreditaram, né, que o Senhor ia dar aquela terra para eles
que era uma terra boa, que era uma terra prometida e que estava tudo certo, porque se Deus tinha dito que iria dar, certamente ele honraria aí a sua promessa. Bem, a gente olhando para a nossa vida, muitas vezes a gente faz igual, né? Quando a gente está diante de grandes desafios, a gente fica só olhando para a dificuldade. E aí fica que nem a hiena hard, né? Dos desenhos lá dos anos 70, que fica, ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. E aí quer fazer o quê? Quer voltar, né? Não quer seguir em frente. Porque a gente vê tanta dificuldade, tanto problema, fala, o melhor caminho é voltar. Então, irmãos, às vezes a gente tem tantos planos, né? E parece que esses planos são bem frustrantes. A gente tem um monte de expectativa e parece que não vai dar certo, né? E tudo que a gente sonha parece que a gente não vai alcançar. Mas o plano do Senhor, ele é perfeito. E não tem como não dar certo, né? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não existe nenhum desafio, nenhuma dificuldade, nenhum empecilho que não possa ser vencido por ele. E os irmãos Josué e Caleb, eles se lembraram do poder de Deus, eles se lembraram de tudo que o Senhor tinha feito durante todo aquele percurso, né? Desde o Egito, libertando-os, até chegando ali, ó, pertinho de Canaã. E como Deus tinha sustentado a todos eles no deserto. Então eles tinham certeza, esses irmãos tinham certeza que a promessa de Deus iria se cumprir. Tudo o que eles precisavam fazer é o que está lá no versículo 9. Não se rebelar, não desistir, mas seguir ali, ó, certinho os planos do Senhor. Porque aí era a vitória na certa. Quando os desafios para nós também parecem impossíveis, né? Quando a gente olha e fala, nossa, quantos gigantes na nossa frente, quantos empecilhos. Temos que nos recordar de tudo que Deus já fez na nossa vida. Nós temos que trazer à lembrança todas essas coisas, coisas que nos dão esperança. Nós temos que ter certeza que o Senhor, ao longo da história, tem nos abençoado. Temos que ser corajosos, vestir a armadura e seguir em frente nas batalhas da vida. A gente não pode desanimar. Por quê? Juntinho de Deus, do Senhor, Jesus Cristo, Espírito Santo, juntinho com ele, nós vamos seguir a vontade dele e vamos ser abençoados. E certamente o impossível vai ser realizado. Porque, irmãos, o nosso Deus foi, é e sempre será o Deus do impossível. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Nosso Deus foi, é e sempre será o Deus do impossível. Agora eu termino, né? Deixando aqui o meu abraço de ursa. Lembrando que, para nós que cremos, temos certeza que Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Para nós o abraço dá super, mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu me despeço, né, com a frase do ano, que é maravilhosa, que diz assim, ó, não tema, Deus já está lá.